Olá, que bom estar com vocês. Vamos começar o programa de hoje. Se eu lembrar, você que ainda não tivesse inscrito, toque em inscrever-se e clique no sino de notificação ao lado do botão inscrever-se. Gente, hoje nós teremos o professor Jairo, que aliás, o Jairo Tavares é professor de agronegócio na cidade de Ipitanga e em uma outra cidade também menor, aqui também na área central do estado do Paraná. O professor também está no curso de técnico de agronegócio no Centro Estadual de Educação Profissional, professor Miguel Carlos Parolo, do município de Ipitanga, e o professor Jairo também está de professor coordenador do curso de técnico em agronegócio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Profissionalizante Adonis Morski, do município de Boa Ventura de São Roque, que fica também, como eu disse, na região central do estado. Legal? Vou conversar com o professor daqui a pouquinho. Ele vai falar conosco sobre, inclusive, o crush. O que é o crush? É uma medida, né? Nós vamos explicar já já. Teremos aqui a palavra do advogado Alex Bittencourt, especialista em previdência, leis trabalhistas, conversa conosco. Presidente Rivail Assunção da Silveira, Ronaldo José da Silva, presidente do Sintromar, também o nosso presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Alimentação de Maringá, Cícero Carlos Silva. Teremos, naturalmente, desde o princípio do nosso programa, já alguma coisa com relação, deixa eu olhar aqui no meu note, em relação às leis trabalhistas, que a gente discutia em off, inclusive eu com o doutor Alex e o advogado também Cícero Carlos Silva, com relação aos trabalhos em condições especiais. Trabalho em condições especiais, por exemplo. Por fim, como tema de alta relevância, os especialistas em direito do trabalho, os subtemas mais importantes e de maior recorrência em concursos públicos são trabalho nulo e trabalho proibido, trabalho infantil, normas de proteção e limitações à contratação do trabalhador, adolescente, e estágio e aprendizagem, caracterização, distinções, requisitos e validade. Tudo isso nós vamos discutir esta semana com o Dr. Alex Bittencourt aqui no nosso programa. Deixa eu lembrar que hoje o Dr. Alex ele fala sobre o artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho, que me parece teve uma precarização, isso é normal. A reforma, ela precarizou coisas inacreditáveis. Como que nós temos falado constantemente aqui no nosso programa, que é a ultratividade. A ultratividade significa aquilo conquistado ao longo dos anos e, consequentemente, mais alguma coisa no acordo coletivo, nas convenções coletivas, mas isso aí não tem mais validade. Eles suprimiram a ultratividade do trabalhador brasileiro. Aquilo que era direito adquirido acabou na reforma. Não existe. Tudo aquilo negociado o ano passado, no dia 8 do mês de novembro de 2020, acabou hoje. Hoje não serve mais nada, tem que renegociar. De novo, retrocesso indiscutível. Deixa eu trazer o professor Jairo, como eu já disse, professor ministro em 2 escolas, o curso. Jairo Tavares é formado, e ele é uma pessoa que entende indiscutível, tanto é que dá aula de agronegócio. E o tema de hoje, Jairo, é sobre o búzio, um recipiente medidor, afinal de contas, Prazer em tê-lo conosco. Nós vamos falar um pouco mais agora sobre, continuando um pouco nessa questão aí da comercialização dos produtos, do agronegócio. Então a gente vê muitas vezes, as pessoas ouvirem quando se passa a cotação, por exemplo, dos produtos, principalmente dos nossos grãos para exportação, eles se referem, o preço,
do determinado produto. Vamos colocar aqui, por exemplo, o preço do soja, principalmente lá na Bolsa de Valores de Chicago, que é onde, né, é o campo, né, é o ambiente onde mais se comercializam esses tipos de produtos do agronegócio do mundo inteiro, né? Mas lá a referência de preço, né, eles têm como referencial não quilo, não saco, né, não tonelada, mas sim o bushel, né? Eles sempre colocam que o preço do bushel da soja brasileira na cotação é tanto de valores, né? Mas daí a gente fica muitas vezes perguntando o que é isso, o que é bushel, porque na maioria das vezes a gente conhece as unidades de medidas como tonelada, litro, né? Nesses mais usual, né, de todos nós aí. Mas o que é o bushel então, né? Bom, bushel é uma unidade de medida, né, muito antiga, especialmente foi construída aí no período medieval, né, onde houve nas comunas, né, medievais, o excesso, o excedente de produção de alguns produtos, de alguns cereais, né, e começou a haver, então, na verdade, o escambo. Não era uma troca comercial, mas sim uma troca de produtos, né? E não tinha naquela época assim, um valor monetário, porque não existia uma moeda mais definida, né, em termos de valores. Então, eles falavam em bushel. O que é o bushel, então? É uma unidade de volume, né? Ou de volume em relação à massa, em volume em relação a peso, né? Nesses termos aí. Na verdade era um balde, um tonel, né, que eles utilizavam, bushel, né, tonel, balde, recipiente, né, para medir, por exemplo, um balde de soja com um balde de milho, que não tinha um valor, o milho não tinha um valor de tantos monetários e nem o soja, né? Vamos colocar nesses termos. Advogado do Sindicato dos Trabalhadores e presidente do Citigram, presidente dos gráficos de Maringá e região, Cícero Carlos Silva. Presidente Cícero Carlos Silva, hoje segunda-feira, boa noite, prazer em tê-lo conosco, informando que parece que os gráficos hoje estão com o bolso mais cheio, né, presidente? Receberam o pagamento. Oliveira, boa noite, é um prazer falar com você e poder falar também com os trabalhadores e trabalhadoras da indústria gráfica, da comunicação gráfica e dos serviços gráficos. Hoje, dia 8 de novembro, segunda-feira, excepcionalmente, o gráfico, essa hora da noite, a gente acredita que já deve ter recebido o seu pagamento. Por que eu digo excepcional? Hoje está sendo o 5º dia útil. Pela atual convenção coletiva, a nossa convenção coletiva de trabalho diz que o pagamento é feito até o dia 5 do mês. Ou seja, devia ser feito na sexta-feira, que foi dia 5. Excepcionalmente, nos meses que tem feriado dia 1 ou dia 5, abre uma exceção para que a empresa pague até o 5º dia útil, que é essa data de hoje. Então, como esse mês de novembro, tivemos dia 2 de novembro, dia de finados, foi um feriado nacional, a empresa pode pagar até o dia 8, que foi hoje. Acreditamos que isso tenha ocorrido. Quem não pagou na sexta, fez o pagamento para os trabalhadores nessa data de hoje, que é dia 8. Mas só lembrando que isso é excepcional. O que a regra da convenção coletiva fala, que o pagamento para o trabalhador gráfico é no 5º dia de trabalho, ou seja, dia 5 de cada mês. Presidente, então a Letícia lá da Gráfica Almeida está com dinheiro hoje, e o Marcinho também está com a grana hoje, né? Hoje é dia de pagar as contas, amanhã é dia de pagar as contas. Hoje o trabalhador, na verdade, quando recebe o pagamento, já está devendo, né? E como todos nós temos o advento do cartão, acredito que a maioria tem, você vai comprando no cartão, já pega o pagamento, já sabe que tem que pagar o cartão de crédito, né? Então é assim mesmo. Mas, salvo exceções, o pagamento saiu hoje, muito raro alguém ter dinheiro sobrando, mas quem tiver está de parabéns, vai poder guardar um pouquinho na poupança, pensando já nas festas de fim de ano. Isso, um abraço, muito obrigado. Um abraço também para você falou da Letícia, da Gráfica Almeida, do nosso amigo Marcinho, que está na Brimar Brindes hoje. Um abraço para vocês. Legal, presidente Cícero. Presidente Vailson Santos Silveira de Cascavel, uma estudante de Direito, Maiara, admira o trabalho que nós fazemos aqui no canal do YouTube e diz que é uma das assíduas frequentadoras do nosso canal, presidente. Parabéns a ela, realmente a gente é bom, porque que já tive uma informação dessa pessoa uma certa vez aí.
E a gente, é bom ver pessoas que acreditam no trabalho da gente, que está do lado do trabalhador, nessa crise que estamos passando aí. A gente vê trabalhador aí sem emprego, sem condições de viver por causa da inflação alta, né? Agora vem novamente em alguns lugares aí do nosso planeta, né? Mas no hemisfério norte, retornando novamente o H1N1. Isso é complicado, nós temos que estar prevenido, né, para poder encarar essa doença, essas infecção. Porque de outra forma, quando o problema é uma crise simplesmente de problema de dinheiro, problemas financeiros no país, a gente vai com tudo e resolve o problema. Mas quando é uma crise como essa que nós estamos enfrentando aí de 2 anos já, de um vírus que está atacando toda a sociedade, aí é mais difícil. Você tem que negociar salário, você tem que manter o emprego, porque não adianta você ter um salário bom e não ter emprego. Você tem que saber dialogar com os representantes das empresas para poder conseguir, no mínimo, repassar para o trabalhador a inflação, no mínimo conseguir um PPR ou um prêmio por tempo de serviço. Isso a gente está conseguindo nas nossas convenções de acordo coletivo, né? Fechamos aí com uma indústria grande aí na área do açúcar, um pouco abaixo da inflação, mas nesse acordo coletivo nós não tínhamos um vale alimentação. Conseguimos um vale alimentação de R$220 para começar, e já é alguma coisa, né? Já é uma compensação, às vezes, o que faltou para completar a inflação. Então o sindicato tem que estar atento. A empresa está gerando emprego, a empresa gera milhares de empregos. A gente vai até onde deu, tenta, além do salário, conquistar alguma coisa para o trabalhador, como nós estamos fazendo. É PPR, é um vale alimentação, é um auxílio por tempo, uma promoção por tempo de serviço, né? Uma gratificação por tempo de serviço, uma gratificação de assiduidade. Sempre a gente está discutindo isso além do salário. Portanto, o trabalhador é muito importante que compareça no seu sindicato, exija do sindicato uma cópia do acordo ou convenção coletiva, para ele realmente acompanhar o cumprimento desse que é negociado dentro da empresa. Brócolis. Ao ingerir brócolis, procure sempre adicionar algum tipo de gordura, como por exemplo azeite virgem de oliva. Brócolis são uma fonte rica de beta-caroteno, um dos mais importantes antioxidantes. Mas o beta-caroteno é lipossolúvel, o que quer dizer que necessita da molécula de gordura para que possa atravessar a parede intestinal e ser absorvido por nosso organismo. Nos preocupamos com você e sua saúde. Você ouviu Saúde Urgente. Birigui Melancias. Melancia hidrata o corpo, compõe 90% de água, diminui riscos de doenças cardiovasculares, melhora a imunidade, faz bem para a visão, melhora a digestão, tem propriedades diuréticas. Birigui Melancias em Colorado, direto do produtor. A entrega imediata. O fone é 4499-888567 e 4499-1462-995. Eu disse Birigui Melancias. A Arte Brasil projeta e executa seus móveis residencial e comercial com a mais alta qualidade. Fones 443031 4677 e 4498646233. Construir o futuro da sua família sempre foi o nosso maior prazer, garantindo confiança e credibilidade. É o Grupo Colli Tintas com você, da fundação à decoração. Quantos sonhos aqui já se realizou? É o Grupo Colli construindo e Colli Tintas pintando. E é pra lá que eu vou, pro gigante da Mandacaru. PS Bombas, com sede própria para acomodar seu carro com conforto e segurança. Dispomos de equipamentos sofisticados e uma linha de máquinas e ferramentas para realizar o serviço de injeção eletrônica em motores importados e nacionais. Tudo isso permite garantir precisão, eficácia, segurança e economia aos nossos clientes.
PS Bombas, Avenida Doutor Alexandre Rasgulaef, 4479, fones 3246-5566 ou 9945-8882. PS Bombas, a líder em Maringá. Vida saudável. Alimente essa ideia. A informação nutricional do rótulo dos alimentos orienta sobre a composição do produto e a proporção de seus nutrientes. No rótulo, é obrigatória a declaração do valor energético e de nutrientes como carboidratos, proteínas, gorduras totais, saturadas e trans, fibras alimentares e sódio. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. A Arte Brasil projeta e executa seus móveis residencial e comercial com a mais alta qualidade. Fones 443031 4677 e 4498646233. Construir o futuro da sua família sempre foi o nosso maior prazer. Garantindo confiança e credibilidade, é o Grupo Cole Tintas com você. Da fundação à decoração, quantos sonhos aqui já se realizou. É o Grupo Cole construindo e Cole Tintas pintando. E é pra lá que eu vou, pro gigante da Mandacaru. De volta com o nosso programa, depois do break. O presidente Ronaldo deseja uma boa semana para todos nós, para a categoria toda dos trabalhadores árduos e abnegados trabalhadores motoristas e nós também. Presidente, na verdade, os motoristas hoje está melhor, mas ainda não recebeu, né, o reajuste conquistado na luta recentemente, mas o sindicato não vive só deste reajuste. O sindicato tem 62 municípios na sua base. Você estima que você esteja uma boa semana, né? Que você continue sendo aí o Oliveira Júnior ainda, né? O Espetão, né? É o Espetão. Eu tenho algum álbum que fala sobre as suas peripécias no campo de futebol. É melhor o senhor deixar quieto. Vou deixar isso aí para lá, né, Oliveira? Oliveira, conforme a tua pergunta, eu quero primeiro agradecer aos trabalhadores rodoviários de Maringá e região, porque você sabe que o Sintromar ele tem uma base territorial não só em Maringá, mas eles são 62 municípios que pertencem à base territorial do Sintromar. Além disso, nós temos vários acordos coletivos, convenções coletivas, que estamos findando esses acordos coletivos, né? Recentemente, graças a Deus, conseguimos aquele problema que nós tínhamos com o TCC Cidade Verde desde 2020, no início do Covid-19, onde os trabalhadores sofreram uma perda muito grande, principalmente no que diz respeito ao PPR, né? Direitos trabalhistas que veio oriundos de muitas lutas e que, infelizmente, no transcorrer da Covid, que estamos passando por isso até hoje, houve essa perda. E de lá para cá você acompanhou o nosso movimento, a nossa luta, a luta dos trabalhadores, onde que nós tivemos várias paradas, tivemos movimento de greves para tentar reivindicar, convocamos o poder concedente. No momento a empresa não atendia a reivindicação dos trabalhadores, porque dizia que se o poder concedente não repassasse aquilo que a empresa, a perda de transporte de passageiro durante o período, não teria como atender a reivindicação dos trabalhadores. Muitas lutas foram feitas, participação do Ministério Público, participação do poder concedente, da Justiça do Trabalho. Legal, presidente Ronaldo, um abraço para todo mundo aí, obrigado pela audiência. O doutor Alex Bittencourt, advogado do Citigran e advogado trabalhista previdenciário, conversa conosco e fala, inclusive, o doutor Alex fala do artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho e dá uma boa noite. Boa noite, doutor Alex. Boa noite, Oliveira. Boa noite, telespectadores. Antes da reforma trabalhista, no artigo 477 da CLT, regulamentava o prazo para pagar a rescisão contratual, né? Que antes da reforma era no seguinte sentido: cumprimento do aviso prévio na integralidade, tinha 1 dia para pagar o acerto. Quando o aviso prévio era indenizado, eram 10 dias para pagar o acerto. Agora, na reforma trabalhista, mudou. Tanto o aviso prévio indenizado quanto o aviso prévio trabalhado são 10 dias o prazo para pagar. Levando em consideração que o primeiro dia tem que ser útil para a contagem.
O primeiro dia tem que ser útil, aí é tudo corrido. Então, a mudança da reforma trabalhista ocorreu nesse seguinte sentido. Tanto aviso prévio indenizado ou qualquer outro tipo de demissão, Oliveira. Justa causa, pedido de demissão, rescisão sem justa causa, como eu disse anteriormente, com aviso prévio indenizado ou não, pedido de demissão sem cumprimento do aviso prévio, qualquer tipo, modalidade de rescisão contratual, o prazo são de 10 dias, contando que o primeiro dia é o posterior e tem que ser útil. Fechamos o programa de hoje. Um abraço para todo mundo. Obrigado pela audiência. A gente, às vezes, está abrindo um pouco a guarda, mas segura, mesmo com as duas vacinas aplicadas, né, as 2 doses. Nós, eu, por exemplo, em janeiro, terei a chance de novo de tomar a 3ª dose, mas mesmo assim, tenha muito cuidado. E os nossos pêsames, e não deixaríamos de dizer, sobre esta magnífica cantora que Deus levou sexta-feira de manhã, muito homenageada em todo o Brasil, uma voz gigante, né? Uma baita cantora do Brasil, uma baita artista, né? Desde criança dedicou a vida à música, Marília Mendonça. Entretanto, gente, a Marília Mendonça nos deixa num momento em que todos nós estamos retornando ao trabalho, e ela também estava retornando aos seus shows, aos seus trabalhos, mas Deus quis assim. Só nos resta dizer de que a família tem que ter parcimônia, tranquilidade, lembrar e cultivar a cristandade para entender o significado da morte. Eu desejo e lamento a saída em cena de Marília Mendonça, mas eu digo à família toda, paz de espíritos e os nossos sentimentos aqui no nosso programa. Até quinta-feira.